Pare um instante e examine com sinceridade sua existência. As escolhas que você faz, as rotas que seleciona, as companhias que preserva, os objetivos que busca, tudo isso surge genuinamente de você? Ou há, no fundo, alguma influência ditando essas ações por você? Não me refiro a influências exteriores como parentesco, coletividade ou tradições. Falo de algo interior, pessoal, discreto. Algo que reside na sua própria psique. Carl Jung defendia que grande parte do que denominamos eu é, na realidade, uma ilusão. Uma aparência superficial. A maioria das nossas trajetórias é impulsionada não pela consciência ativa, aquela presente aqui e agora, absorvendo essas ideias, mas por um conjunto de impulsos inconscientes que operam como rotinas automáticas. E o aspecto mais inquietante, esses mecanismos não foram concebidos para emancipá-lo, foram forjados para preservá-lo, mas preservá-lo no sentido de aprisioná-lo, restringi-lo, confiná-lo em esquemas que você sequer detecta. Visualize que em seu interior habitam diminutas estruturas psíquicas, subentidades que analisam o ambiente, determinam suas reações e, inesperadamente, tomam o comando. Jung as denominou complexos autônomos. Eles dispensam sua autorização. Não indagam se você deseja responder com temor, cólera ou docilidade. Eles meramente atuam, e ao perceberem sua tentativa de transformação, intensificam esforços para mantê-lo precisamente onde se encontra. Reflita sobre quantas ocasiões você declarou: ignoro por que agi assim, ou não era eu naquele instante. Considere as chances que escaparam, os diálogos que esquivou, as erupções afetivas que posteriormente o constrangeram. Não foram meros equívocos ou instantes adversos. Eram indícios de que você era conduzido por algo além do seu domínio consciente. E é neste ponto que o tema se torna ainda mais sombrio. Jung discerniu que essas potências não operam isoladamente. Elas se nutrem mutuamente, se reforçam e geram um ciclo praticamente inquebrável. Ele denominou isso possessão psíquica, uma condição em que você existe crendo estar no comando, quando em verdade é mero passageiro transportado por temores ancestrais e profundos que moldam cada movimento seu. Esses temores não são aqueles experimentados ao assistir um thriller ou confrontar um risco concreto. São mais sutis, mais enraizados. São potências invisíveis que modelam seu comportamento, suas decisões e até sua própria identidade. Jung distinguiu 3 desses temores como fundamentais, e compreendê-los equivale a descobrir as chaves da cela em que você habita sem perceber. Hoje exploraremos esses 3 temores, mas não antecipe um diálogo superficial. Após vislumbrar o que subjaz ao seu comportamento, será impossível retornar à reconfortante ignorância em que existiu até aqui. É como iluminar um aposento que você manteve lacrado por toda a existência. Você pode rejeitar o que descobre, mas não pode mais simular que não existe. Está preparado para verdadeiramente confrontar-se? Está pronto para revelar quem ou o que efetivamente governa sua existência? Pois após absorver as revelações de Jung, a responsabilidade recairá exclusivamente sobre você, decidindo se prossegue sendo conduzido por essas potências ou se, enfim, assume o leme do próprio destino. Para compreender como os temores descritos por Jung se manifestam, precisamos adentrar um capítulo sombrio da psique humana: os complexos autônomos. Esta expressão pode soar técnica, mas representa algo que você já experimentou visceralmente, talvez recentemente sem perceber. Complexos são como subpersonalidades em seu interior. Não são metáforas líricas, são estruturas psíquicas integrais, compostas por recordações, afetos, visões e impulsos que orbitam um núcleo saturado de emoção. E quando esse núcleo é estimulado, ele não meramente influencia, mas assume o comando. Jung observou que um complexo pode emergir de vivências marcantes, traumas, humilhações, rejeições, anseios frustrados, e uma vez formado, adquire autonomia.
Conceba-os como ilhas autônomas no oceano da sua psique, cada qual com suas próprias normas, dialeto e modo de responder. Sua identidade central pode ser serena, lógica, equilibrada. Mas, ao ativar um complexo, esse eu é temporariamente suplantado por outro que responde de modo inteiramente distinto. E eis o elemento mais perturbador. Você não detecta quando isso ocorre. Uma observação inocente pode desencadear um complexo vinculado à rejeição, e subitamente você se sente ferido, recolhido, preparado para contra-atacar ou evadir. Uma circunstância que evoca um antigo fracasso pode despertar o complexo do temor de inadequação. E sem refletir, você recua perante uma oportunidade. É como se existissem gatilhos ocultos disseminados por sua existência, e qualquer um que os acione, mesmo inadvertidamente, pode manipular suas respostas. Jung afirmava que complexos não são obrigatoriamente adversários. São fragmentos da nossa narrativa psíquica, porções congeladas no tempo, ainda respondendo como se revivessem o passado. Mas o dilema é que, sem consciência deles, você carece de escolha. Você crê que age quando, em verdade, apenas reage conforme um roteiro arcaico, redigido por eventos frequentemente esquecidos. Considere isso. Quantas ocasiões você prometeu que na próxima agiria diferentemente? E ao repetir-se a situação, você recaiu no mesmo padrão. Isso não é ausência de determinação. É um complexo assumindo o comando. Por isso Jung concebia os complexos como entidades autônomas. Elas dispensam sua autorização, desconsideram seus objetivos e ignoram inteiramente as repercussões. Elas apenas buscam expressar-se. A notícia positiva e também o desafio maior é que esses complexos podem ser identificados e, com dedicação, incorporados à consciência. Mas isso demanda a audácia de examinar minuciosamente os instantes em que você não é você e indagar: quem comandava agora? E é precisamente neste ponto que prosseguimos na sessão seguinte. Se este material ressoa com você, ative o botão de inscrição e junte-se ao canal. Entre todos os temores que Jung distinguiu, este talvez seja o mais insidioso, pois não se revela como temor. Ele se camufla de cautela, de sensatez, de que o timing não é propício, de que é preferível evitar riscos agora. É o temor inconsciente de tornar-se quem você verdadeiramente é. Jung denominou esse percurso individuação, a via para desvendar e existir conforme sua essência autêntica, o self. E ele sustentava que poucos possuíam a audácia de percorrê-lo integralmente. A oposição à individuação é como uma muralha invisível erguida em você desde cedo. Desde a infância, você foi moldado para adequar-se. Seja obediente, seja cortês. Não atraia atenção excessiva. Não eleve a voz. Não exponha fragilidades. Siga o que os demais praticam. Sociedade, família, educação. Todos colaboram para forjar uma identidade aceitável, previsível e protegida. Mas protegida para quem? Para o sistema, não para sua essência. Quando você inicia movimentos rumo à individuação, seja alterando profissão, encerrando vínculos tóxicos, negando quando antes aquecia, algo interno desperta. É um pavor sutil, mas intenso. Como se sua própria psique clamasse: retroceda. Você abandona o território protegido. E aqui jaz a cilada. O protegido é, em verdade, o território onde você persiste, reiterando padrões obsoletos, mesmo que eles o corroam gradualmente. Jung observou que a maioria opta pelo conforto fictício da conformidade grupal em vez de confrontar a solidão existencial de ser genuinamente singular. Pois assumir o comando da própria existência implica renunciar a pretextos. Implica não mais atribuir culpa a outros, ao acaso, ao destino ou às condições. É aceitar perante si plena responsabilidade pela própria existência. E esse fardo, essa liberdade total, é insustentável para muitos. Você já observou como é mais simples aderir a um roteiro predefinido do que redigir o próprio?
É mais simples optar por uma carreira estável do que arriscar algo que você estima. É mais simples sustentar amizades superficiais do que expor-se a conexões profundas e, portanto, perigosas. É mais simples alinhar-se ao coletivo, qualquer que seja, do que confrontar o risco de rejeição universal. A oposição à individuação nutre-se dessa inclinação pelo trajeto menos ameaçador. Mas o custo é elevado. Cada concessão a essa oposição o distancia ainda mais de si. Sua existência torna-se uma atuação mal ensaiada, um papel que você interpreta tão convincentemente que ocasionalmente esquece ser encenação. Externamente, tudo aparenta normalidade. Internamente, algo definha progressivamente, e eis o aspecto mais impiedoso. Essa oposição não opera isoladamente. Ela se alia a outra potência que Jung descreveu, uma couraça que adotamos para sobreviver no mundo, mas que também se converte em cárcere. No segmento vindouro, examinaremos essa couraça, a persona e o temor profundo que nos faz existir ocultos atrás dela. Para navegar no mundo, todos aprendemos precocemente a adotar máscaras. Essas máscaras, que Jung denominou persona, não são obrigatoriamente falsidades. São facetas de nós adaptadas para satisfazer expectativas sociais. São o eu exibido no trabalho, o eu apresentado à família, o eu mostrado aos amigos e até o eu que nos revelamos ao espelho. A persona é funcional. É como uma indumentária social que nos resguarda do julgamento direto, auxiliando-nos a transitar em cenários onde ser integralmente autêntico pode gerar rejeição ou atrito. Mas essa funcionalidade cobra um preço elevado. Com o tempo, iniciamos a confundir a máscara com a face. Esquecemos onde finda a encenação e inicia a substância. O dilema é que a persona não é meramente instrumento, ela se converte em cárcere. Visualize existir tanto tempo interpretando um papel que eventualmente você não consegue mais recordar quem é sem ele. O temor de ser repudiado, censurado ou isolado nos faz manter a máscara aderida à face, mesmo quando ela nos asfixia. Iniciamos a esquivar cenários onde nossa natureza autêntica pode vazar pelas fissuras. Selecionamos termos que não perturbam, visões que não polarizam, comportamentos que não provocam olhares inquisidores. E no âmago sabemos que nos traímos. Há instantes em que a sombra, tudo que repudiamos e ocultamos, tenta aflorar, clamando por espaço para existir. Mas a persona, lapidada por anos, prontamente a reprime de volta às trevas. Afinal, exibir o eu autêntico é arriscado. Implica vulnerabilizar-se, permitir que outros vislumbrem nossas fragilidades, nossas contradições, nossa humanidade integral. E para aqueles que existiram confiando na aprovação externa, esse risco é praticamente insuportável. Jung alertava que o perigo da persona é precisamente esse. Ao nos identificarmos excessivamente com ela, perdemos a capacidade de distinguir o autêntico do performático. Iniciamos a existir de modo a preservar a imagem fabricada, mesmo que isso nos destrua internamente. É como habitar uma cela opulenta, atraente, aconchegante, mas lacrada. E aqui jaz a cilada derradeira. Quanto mais nos aferramos à persona, mais nos distanciamos do self, e mais nutrimos os outros dois temores já examinados. Pois a persona, em sua base, é cúmplice da oposição à individuação e dos complexos autônomos. Ela sustenta o espetáculo para que a audiência jamais vislumbre a verdade. Mas subjacente a todo esse aparato, há algo ainda mais perturbador. O modo como essas potências se entrelaçam, gerando uma condição que Jung denominou possessão psíquica. Não é meramente você portando uma máscara ou cedendo a um temor. É algo amplo, onde cada fragmento da sua psique conspira para assegurar que você prossiga existindo uma vida que não é sua. E é isso que desvendaremos adiante. Até aqui abordamos três potências isoladas: complexos autônomos, oposição à individuação e o cárcere da persona. Cada uma isoladamente é potente o bastante para restringir sua existência. Mas Jung discerniu algo ainda mais perturbador. Elas não operam solitárias. Elas se entrelaçam, forjam coalizões
nutrem-se mutuamente e constroem um sistema unificado que o retém precisamente onde se encontra. É como se fossem componentes de um engenho invisível, todos calibrados para obstruir qualquer movimento autêntico rumo à liberdade. Considere desta forma: um complexo autônomo é acionado por um gatilho afetivo. Uma crítica, uma recordação dolorosa, um obstáculo imprevisto. Esse complexo saturado de energia e memória assume o comando e impõe sua resposta. Mas antes que você perceba o ocorrido, a persona intervém para assegurar que essa resposta não exponha excessos sobre você. Ela reconfigura sua postura, suas expressões, sua entonação, para que tudo aparente normalidade aos observadores. E se você tentar resistir e proceder diferentemente, a oposição à individuação emerge como um murmúrio. Não prossiga, é arriscado, você se lamentará. Esse ciclo gera uma condição que Jung denominou possessão psíquica. Não é possessão no sentido sobrenatural, mas no sentido de que sua consciência é apropriada por conteúdos psíquicos além do seu domínio. Nesses instantes você não está existindo, está sendo existido. As resoluções que adota, as pessoas com quem se vincula, as chances que abraça ou declina, tudo transita pelo filtro dessas potências que possuem um único objetivo: preservar o equilíbrio interno. E o mais impiedoso é que, externamente, tudo aparenta funcionar adequadamente. Você prossegue laborando, zelando pela família, divertindo-se com amigos. Mas internamente está enredado em uma rotina afetiva e cognitiva que se reitera como um vinil arranhado. A cada esforço de transformação, todo o sistema se mobiliza para reconduzi-lo ao mesmo cárcere. Por isso tantos desertam do processo de autoconhecimento. Pois ele não é meramente incômodo, é ativamente sabotado internamente. Jung cria que, ao se alinharem esses três temores, eles se convertem em sentinelas de um portal interior. Sentinelas que não permitem sua travessia ao domínio onde habita o self autêntico. E elas não se limitam a obstruir a passagem. Forjam miragens para persuadi-lo de que sequer compensa tentar. Fazem-no crer que detém o comando, quando em verdade você apenas se desloca dentro de um âmbito restrito e predeterminado. Mas eis o ponto de inflexão. Se você iniciar a percepção de como esse sistema opera, se conseguir identificá-lo em ação, poderá principiar seu enfraquecimento. É nesse instante que algo se transforma. Quando você cessa de ser vítima e se converte em observador da própria psique. E desse ponto, torna-se viável iniciar o processo de desativação desse engenho internamente. No segmento seguinte, abordaremos esse trajeto para romper o ciclo. Examinaremos como é possível expor essas potências à luminosidade da consciência e, progressivamente, reconquistar o domínio que sempre supôs possuir, mas que jamais efetivamente deteve. Mas ele também sustentava que, por mais intrincados que fossem os mecanismos de domínio do inconsciente, era viável romper o ciclo. A chave, todavia, não é tentar erradicar essas potências. Isso seria inviável e, em verdade, contraproducente. Elas integram você, sua narrativa e sua vitalidade. O objetivo não é aniquilá-las, mas assimilá-las, tornando consciente o que anteriormente operava nas penumbras. O passo inicial é a observação absoluta. Isso implica cultivar uma vigilância constante sobre seus próprios pensamentos, afetos e respostas, especialmente nos instantes em que você percebe haver perdido o domínio ou estar reiterando um padrão arcaico. Não é suficiente identificá-lo posteriormente, é essencial começar a detectá-lo durante. É como aprender a discernir um murmúrio em meio a uma turba. Inicialmente parece inviável, mas com exercício você principia a captar indícios sutis. Uma contração abdominal, uma alteração na entonação, um pensamento involuntário que emerge sem convite. O segundo passo é o confronto. Isso não implica guerrear consigo, mas estar disposto a confrontar o mal-estar que aflora quando a verdade se revela. Quando um complexo é ativado e você o percebe, é natural experimentar cólera,
pudor ou temor. Mas em vez de evadir, o convite é para permanecer ali, contemplar aquela porção como se fosse um personagem extraviado no tempo e indagar: de que você tenta me resguardar? Essa indagação simples cria espaço para uma resposta que não emana da mente lógica, mas do próprio inconsciente. O terceiro passo é a manifestação. Jung preconizava métodos como imaginação ativa, registro onírico e labor criativo, como formas de conceder voz ao oculto. Não é um exercício artístico convencional. É um intercâmbio com o que habita nas penumbras. É registrar em papel, em imagens ou termos aquilo que não encontra espaço em seu cotidiano. Essa prática reduz a lacuna entre consciente e inconsciente, permitindo que o material reprimido seja processado e assimilado. E talvez o mais crucial, o quarto passo é abraçar a responsabilidade. Uma vez que você vislumbra o esquema, não pode mais posar de vítima das circunstâncias. Reconhecer que parcela de suas escolhas foi conduzida por temores inconscientes não é pretexto para perpetuar o mesmo roteiro. Ao contrário, é o ponto de inflexão em que você pode declarar: eu percebo, e agora opto diferentemente. Este é o instante em que a individuação cessa de ser conceito abstrato e principia a converter-se em vivência palpável. Mas seja cauteloso. Romper o ciclo não implica que você jamais será influenciado por complexos, pela persona ou resistências internas. Implica que, quando elas emergirem, você saberá identificá-las e deliberar se aquece ou não. É a distinção entre ser passageiro às cegas e ser condutor que domina cada curva do trajeto. E é precisamente aqui que adentra a fase derradeira da nossa jornada. Como sustentar essa consciência vívida no cotidiano, fortalecendo sua autonomia interior e impedindo que as penumbras retornem ao comando? É sobre isso que abordaremos adiante. Se você alcançou este ponto, é porque em algum extrato reconhece que o que examinamos não é meramente teoria abstrata ou psicologia acadêmica. É sobre você, sobre os instantes em que percebeu não deter o comando, sobre as ocasiões em que prometeu agir diferentemente, mas se viu reiterando o mesmo padrão. Sobre as escolhas que não consegue elucidar, as chances que escaparam, os vínculos que preservou mesmo reconhecendo sua toxicidade. É sobre contemplar internamente e admitir que existem potências, invisíveis na superfície, mas extraordinariamente ativas, esculpindo sua existência. O que Jung nos transmite é árduo de assimilar. Enquanto você não trouxer esses complexos à superfície, enquanto não confrontar a oposição à individuação, enquanto permanecer cativo à sua persona, você estará interpretando um papel que não é seu. Pode ser um papel persuasivo, até aconchegante, mas é, em sua base, um cárcere. E cada dia transcorrido sem confrontar isso é mais um dia cedendo espaço para que essas potências deliberem por você. Mas há algo que ninguém pode subtrair de você: a faculdade de consciência. Do instante em que você principia a vislumbrar o mecanismo, ele não opera mais identicamente. É como se, ao iluminar um porão, as silhuetas que anteriormente pareciam criaturas colossais principiassem a revelar-se como verdadeiramente são. Fragmentos de você que permaneceram congelados no tempo, que demandam integração, não negação. E essa jornada não é para os fracos. Exige coragem para enfrentar o desconforto, disciplina para sustentar a observação e, acima de tudo, a vontade de se tornar inteiro, mesmo que isso signifique destruir a imagem que você construiu de si mesmo até agora. Agora eu quero que você faça algo. Antes de sair deste vídeo, pare e reflita. Ao desvendar os 3 medos obscuros de Jung, complexos, autônomos, resistência à individuação e a prisão da persona, você ganha o poder de romper ciclos invisíveis e assumir o controle autêntico da sua vida. Essa consciência não é apenas conhecimento, é a chave para uma existência mais plena, livre de sombras que limitam seu potencial. Lembre-se, enfrentar esses medos transforma prisioneiros em arquitetos do próprio destino. Obrigado por assistir até o fim.
Sua presença aqui mostra que você busca crescimento real. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos cheios de insights profundos sobre a psique humana. Deixe sua opinião nos comentários. Qual medo ressoou mais com você e por quê? Vamos discutir e enriquecer essa jornada coletiva. Compartilhe este vídeo com amigos. Ele pode despertar reflexões transformadoras neles, ajudando-os a descobrir forças internas e viver com mais autenticidade. Desde já agradeço e até o próximo vídeo.